Boa tarde, gente. Bom, vamos começar a mesa 4. Eu vou chamando cada um dos apresentadores na sequência. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o universo do patrimônio natural na sua interface com o patrimônio cultural, principalmente levando em conta várias das descobertas e das reflexões que têm aparecido no trabalho da equipe que está promovendo o inventário de referências culturais na USP, em que, no inventário de referências culturais, elementos do mundo natural, as naturezas de um modo geral, vêm aparecendo como referências da cultura cotidiana, do cotidiano universitário. E, portanto, o tema dessa mesa, num primeiro momento, ele pareceria estranho num evento de patrimônio cultural, mas em função de todas essas... tudo isso que vem sendo descoberto e dialogado com os vários sujeitos universitários, isso faz todo sentido que isso apareça aqui. Então, enfim, só uma breve contextualização desse tema. Quando a gente pensa, embora as universidades ocidentais tenham sua origem no mundo medieval, elas são, sem dúvida, estão definitivamente inseridas no projeto moderno. E são espaços onde, de fato, acontece onde está presente aquilo que o Bruno Latour chama de Constituição Moderna, que é aquilo que faz com que os assuntos da natureza vão para um lado e os assuntos da cultura vão para outro. Também isso reflete um pouco aquela cisão que acontece desde 1972 no patrimônio mundial, em que o patrimônio cultural fica de um lado, o patrimônio natural fica de outro. Isso só reflete e reitera uma cisão muito problemática entre cultura e natureza. Na mesma medida em que essa Constituição moderna está presente nas universidades, as universidades também são espaços onde acontece aquilo que o Bruno Latour chama de depuração dos híbridos, porque se o projeto moderno tenta colocar a natureza de um lado e cultura de outro, o tempo todo na nossa vida a gente está lidando com híbridos que não encaixam em nenhum dos dois lados. E a universidade é um dos espaços por excelência em que esses híbridos se manifestam. Então, nesse sentido, a gente está lidando com uma produção sistemática de híbridos e com uma produção sistemática de naturezas. Então, nas universidades, as naturezas elas se apresentam, se manifestam em duas grandes frentes. De um lado, nos seus espaços controlados de produção de naturezas, laboratórios, salas de aula, biotérios, viveiros, museus, coleções botânicas, minerais, zoológicas, enfim, está se produzindo, se registrando natureza o tempo todo nas universidades. E, de outro lado, os campi universitários brasileiros, em particular, com essa configuração muito própria deles, são espaços onde, num contexto citadino, a gente tem condições de entrar em contato com elementos do mundo natural, com todas as suas contradições e com todos os seus conflitos. Então, isso aparece no inventário que a equipe tem feito. Uma relação muito intensa entre humanos e não humanos, com todas as suas contradições, com todos os seus conflitos, e uma interação entre humanos e não humanos que faz parte dessa paisagem cotidiana, uma paisagem que é marcada por quero-quero, saguis, aranhas, capivaras, morcegos e uma série de outros não humanos que são nossos vizinhos e que convivem com a gente. Então, só para dar um rápido exemplo antes de passar a palavra para os nossos convidados, a equipe que está desenvolvendo o inventário, por exemplo, no Instituto de Psicologia, percebeu como as aranhas são uma referência cultural fundamental para eles. Muito em função da presença de um professor naquele lugar, o professor César Artes, que durante muito tempo estudou comportamentos de aranhas, e pela relação que ele criou com essas criaturas, essa relação e esses afetos se espalharam pelos seus colegas e se transformou numa espécie de uma regra não escrita do Instituto de Psicologia, que é praticamente proibido desfazer teias ou matar aranha, então é um crime absoluto. De alguma maneira, acho que a gente vai discutir essas relações entre humanos e não humanos nos campos universitários a partir de dois exemplos muito interessantes. Então, desde já, chamo aqui o professor Júlio Pastore.
paisagismo, arborização urbana e jardinagem na UNB. É agrônomo, mestre em paisagismo e doutor em arquitetura e urbanismo. Desenvolveu pesquisas de pós-doutorado no campo da filosofia da paisagem, da teoria do paisagismo, e tem projetos premiados, entre os quais Jardim de Sequeira. Obrigado, professor. Obrigado pelo convite, obrigado a todos que estão aqui para ouvir. A minha fala ela é centrada nas imagens do Jardim de Sequeiro, e eu estava sentado ali antes e percebi que doeu meu pescoço de olhar para lá. Então eu sugiro vocês que estão aqui no canto que venham para o meio para poder ver. Quer apagar a luz também? Então, quando eu faço essa fala fora de Brasília, é sempre importante contextualizar que Brasília não está no mesmo clima que, né, nesse caso, São Paulo. A gente tem um país enorme, com diferentes climas, né? Brasília é um clima savânico, isso significa que a gente tem as chuvas. Não é que a gente tenha pouca chuva, mas a nossa chuva ela é concentrada em alguns meses do ano. Isso daí faz com que as plantas que vivem da chuva, né, as plantas que habitam ali, elas tenham adaptado soluções para sobreviver a esse período de estiagem. A vegetação do interior do Brasil é o cerrado, é o segundo maior bioma do Brasil, perde só para o amazônico. E ele é um bioma formado majoritariamente, por vegetação baixa. As mais limpas, as menos limpas, e essa vegetação ela é capaz de se secar durante os meses de estiagem e volta a brotar quando voltam as chuvas. A ocupação do centro do Brasil, através da construção de capitais planejadas, foi um tema do século passado. O maior exemplo foi Brasília. Essas são fotos, né, do período de construção de Brasília. Uma cidade que teve um marketing, né, em cima dessa necessidade de construir uma capital no centro do Brasil, que se relacionaria com todas as outras, e uma ideia de que Brasília estava sendo construída ali onde não havia nada. Na verdade, havia já, né, alguma ocupação, havia os povos originários, mas essa imagem que Brasília foi construída no nada também carrega nela uma falta de capacidade de ver a natureza local como paisagem, de reconhecer ela na sua individualidade. Não era uma mata, não era uma floresta amazônica, não era uma mata atlântica, né, que se pudesse reconhecer prontamente como natureza. Essa daí são fotos do início da construção da Universidade de Brasília. Ela começou a ser construída praticamente junto com a capital. Esse é o Instituto Central de Ciências, é um prédio projetado pelo Oscar Niemeyer e pelo Lelé. São dois blocos que correm paralelos por 720 metros, e entre eles há um espaço, um vão central. Aí ele ainda sem a plataforma, e aqui já coberto. Embaixo são laboratórios, e em cima essas vigas foram preenchidas com terra, né? E foi feito aí um grande jardim de 10 mil metros quadrados. São 5 mil metros expostos, né, a pleno sol, e 5 mil metros ladeando os corredores. Então aí o ICC, já com o centro plantado de grama. Está aí Brasília hoje em dia, né, a situação de cidade-parque, com uma cobertura arbórea nas áreas residenciais, embaixo dela um gramado de grama batatais, que consegue sobreviver à seca. Isso é a quadra 406. E está ali, entre o Lago Paranoá e a Asa Norte, está o campus Darcy Ribeiro. E aquela construção ali, esse aqui é o ICC, né? Bom, essa é Brasília durante a época chuvosa, Brasília durante a época seca. Então o gramado todo perde as folhas, muitas das árvores nativas perdem as folhas, a maioria das árvores que vocês estão vendo com folhas são árvores exóticas, árvores que não foram adaptadas para sobreviver à seca, perdendo, né, as folhas. O verde público geralmente ele é feito irrigando canteiros de plantas anuais, ou seja, plantas de ciclo muito curto, que vão viver ali só 2, 3 meses e vão ser substituídas. E os jardins residenciais geralmente são feitos de alto luxo, são feitos à base de irrigação, porque o nosso modelo básico é ter um jardim sempre verde, ainda que em completa
dissonância com a paisagem, né? Esses jardins sempre verdes, eles consomem, esses gramados, um jardim irrigado consome 5 litros por metro quadrado, essa é a recomendação básica de qualquer projeto de irrigação para jardim. Então, um jardim de 100 metros quadrados são 5 litros por metro quadrado por dia, são 500 litros de água por metro quadrado. Isso durante 100, 120, 150 dias de seca, né? Aquele ali no cantinho, a Embaixada da França, é um jardim sobre laje. A irrigação em jardim sobre laje ela é mais necessária ainda do que num jardim a pleno solo, porque as plantas não podem estender as raízes, né, e buscar água no subsolo. Um jardim sobre laje, elas têm 20, 10 às vezes, 25 quando o arquiteto é muito generoso, talvez 30 centímetros de solo para ter uma reserva de água. Esse é o caso, né, dessa laje central do ICC. Ali o ICC em época de chuva acima e o ICC em época de seca, com o jardim central verde, porque essa foto é antes de 2016. O jardim central, 5.000 metros a pleno sol e os 5.000 metros de sombra eram regados à mão com aquele gira-gira de jardim para manter esse gramado vivo. O jardim era assim, já tinha se perdido o plantio original, que era praticamente só buganvília e grama, e já tinha começado a receber plantios aleatórios, né, das plantas bonitas que alguém encontra. Tinha algumas intervenções pontuais mais planejadas, mas não tinha uma linguagem por todo o ICC. Em 2016 e 2017, houve uma confluência de crises hídricas em que a UNB chegou a ser notificada, eu acho, na época, de que não podia aguar o jardim, estava sem água nos banheiros. Acho que teve nessa época também uma crise hídrica muito forte aqui em São Paulo, né? Eu lembro que era proibido aguar as calçadas e tal, aguar jardins. Então esse jardim central do ICC morreu todo, mesmo palmeiras nativas, garirobas, velhas que estavam ali morreram, porque elas não tinham como buscar água, né? Esse problema da crise hídrica, ele tende a piorar, porque a gente está direcionando o uso da água para a agricultura, e o problema, junto com o problema da crise hídrica, teve um corte no fornecimento de serviços de jardinagem. Nessa época, o nosso contrato de jardinagem caiu de 4,5 milhões, valores daquela época, para 900 mil. Isso significou uma redução de número de jardineiros trabalhando na universidade de 160 para 12, atendendo todos os campos, Foi uma época de muita dificuldade orçamentária. Então, a gente estava numa situação que não tinha água, não tinha mais um serviço de jardinagem com a mesma força. Então, a partir daí, o jardim da UNB começou a secar, né? Essa do lado ali já é 2017, 2017 para frente, não havia mais nada plantado nesse vão central. E não valia a pena plantar, porque seria perdido assim que chegasse a seca. A gente não tinha mais gente para irrigar. E se tivesse gente para irrigar, em 2 ou 3 ou 5 anos, uma coisa é certa, outra crise hídrica virá. A tendência é elas piorarem. Então, havia uma necessidade de criar uma solução para essa área central, muito icônica da universidade, muito importante no cotidiano da vida, né, no cotidiano de todo mundo que frequenta ali. Para solucionar este problema foi feito o projeto Jardim de Sequeiro. Essa introdução serviu para vocês contextualizarem de onde que nasce essa proposta. Eu gastei 10 minutos com ela, mas vai dar tempo. E agora eu vou falar dos aspectos técnicos e depois dos desdobramentos. Jardim de Sequeiro foi pensado como uma intervenção. É um jardim temporário. Ele foi pensado para existir durante as chuvas e se secar e morrer no final da chuva. Com isso a gente não precisaria de sistema de irrigação. Mas para fazer o jardim assim, a gente precisa de plantas que tenham um ciclo extremamente rápido. Aquelas plantas que em 2, 3 meses conseguem florescer. Então tem um desenvolvimento de manejo que ele não é natural, não é comum no paisagismo. Mas que a gente se propôs a usar esse jardim como um jardim experimental, usando de outras experiências que a gente já vinha fazendo na universidade. Então ele é um jardim que, para você plantar 5.000 metros e saber que vai morrer dali a poucos meses, não vale a pena você plantar por muda, como faz o poder público. É muito caro produzir muda. Então, um jardim por semeadura direta, a gente joga sementes. Isso é muito barato, perto de um jardim feito por muda. E a gente queria também que fosse um jardim que durasse toda a chuva. Então, a gente reuniu as plantas, fez mix de plantas para que tivesse sucessão de florações.
O fato de você fazer um jardim temporário, ele abre várias perspectivas na nossa relação com a passagem do tempo, com a passagem das estações. Isso também abre a possibilidade de você redesenhar esse jardim todo ano. E isso é maravilhoso do ponto de vista experimental. A gente pode errar e ir aprendendo e melhorando. E o que eu venho contar para vocês é de um jardim que agora já está em fase de desenho pela 5ª vez. A gente está desenhando ele pela 5ª vez. Esse é um esboço de como funciona o jardim. É só vegetação herbácea, vegetação leve e baixa. Ele é inspirado numa campina. Ele não deve de modo algum esconder o prédio, nada. Ele deve deixar a vista livre, porque é um edifício muito bonito, né, que tem vistas profundas, e a gente quis tirar partido disso. Aí como funciona já num corte, em perspectiva. Essa é uma representação do último ciclo do Jardim de Sequeiro, que a gente começou a representar ele em 3 fases. É a mesma área, é um dos módulos. O ICC todo são 26 módulos. Esse é um dos módulos, é o primeiro. E a gente passou a representar esse jardim em 3 vezes. Porque ele tem uma floração na fase precoce, uma na mediana e uma na tardia. É uma sucessão de florados, então ele vai mudando não só as cores, mas a gente faz ele de uma maneira que ele muda a padronagem também. Essa é a primeira fotomontagem que a gente fez, ainda durante a pandemia. Esse projeto nasceu durante a pandemia, atividade remota, de grupo de estudos, e para chegar, né, no trabalho. Em 2020, em novembro, a gente começou o trabalho na área de revolvimento. Isso que vocês estão vendo na cena são ervas daninhas que ocupavam ali. A parte de semeadura. E aí, assim que a gente semeou o jardim, a gente começou a lidar com todos os problemas práticos de uma ideia tão inovadora. A primeira coisa que a gente pensou é que a gente devia ter semeado só um módulo, e não os 26. Mas já estava acontecendo, não tinha mais. O que será que está escrevendo isso daqui? Uma descrição automática. Mas então a gente se deparou com muitas dificuldades. E foi no processo de resolver essas dificuldades que o projeto Jardim de Sequeiro, no fim das contas, foi se conformando enquanto intervenção paisagística, né? Esse daí é o primeiro ciclo do jardim, tentando nascer com várias falhas, várias dificuldades. A gente insistiu durante os meses ali de janeiro, fevereiro, eu passei todos os dias ali trabalhando e ressemeando e recuperando todos os problemas que deu. E em algum momento, quando as chuvas voltaram, porque a gente teve um intervalo de chuva ali, a gente começou a ver as dinâmicas que a gente tinha planejado, né? A sucessão de florações, até que em março, já no final da chuva, o jardim do primeiro ciclo foi ficar bonito. Então o que vocês veem aqui são composições que misturam gramíneas nativas do cerrado e plantas exóticas de ciclo curto, que a gente no paisagismo chama de plantas anuais. Algumas bulbosas. Então esse é um jardim de inspiração naturalista, ele tem um aspecto de uma campina. Aí tem algumas plantas nativas que não são gramíneas, mas que fazem parte do jardim. Nessa época o ICC estava totalmente fechado, era proibido entrar nele, só a gente tinha autorização, nós, a segurança, algumas pessoas da limpeza, então esse jardim não foi visto por ninguém. A gente começou a publicar essas fotos e as pessoas começaram a conhecer pelo Instagram, né, o que estava acontecendo ali. Esses daí são obras, né, de impermeabilização que destroem uma parte do jardim e acabam fazendo parte, porque todo ano tem essas obras e elas fazem parte do jardim, não tem como. E de alguma maneira complementam, né, a parte didática dele, porque são ótimas nas visitas guiadas. Mas, enfim, o jardim rapidamente chegou no fim dele, a gente tinha previsto isto, mas foi uma experiência muito forte, né? Ver ele secar e ver os tons que ele ia adquirindo. Nas nossas referências, a gente estudou paisagistas que fazem jardins que se secam no inverno e trabalham com essas cores. E a gente tinha essa intenção, né, de fazer um jardim que pudesse secar e ficar bonito. Esse é meu filho, que me acompanhava nos dias ali de fotografia e trabalho. E aí o jardim secando, ele seca de uma vez, não é o outono que vem docemente. Uma semana sem chover o jardim desidrata mesmo, as cores mantêm até as mesmas
as plantas mantêm as cores. E a gente foi fotografando esse processo para a gente poder melhorar o desenho dele, para desenhar um jardim que ficasse bonito mesmo seco. Teve histórias engraçadas do jornal ir lá e se recusar a usar a foto do jardim seco, então fizeram matéria sobre o jardim sequeiro e não colocaram a foto do jardim seco, porque não cabia na cabeça. A gente recebeu e-mail pelo sistema da universidade que o jardim estava morrendo. Então, essa necessidade de comunicar que é um jardim temporário, e a gente gasta nossos esforços muitas vezes nisso, comunicando qual a lógica do jardim. Então, é uma lógica muito diferente. Processo de colheita de semente. Então, o jardim, no primeiro ciclo, a gente semeou tudo que a gente tinha. E quando precisou de mais semente, a gente saiu correndo para pegar semente em rotatória, pegar semente no jardim. No segundo ciclo, a gente já tinha muito mais semente. A gente começou a doar semente, porque o jardim multiplica, né, o que você usa nele. Processo de colheita de semente, o ICC voltou a ficar limpo durante o inverno. Aí, sementes colhidas, foi tudo guardado, os burros, as sementes foram para uma câmara fria e o jardim se recolheu. Até aí, pouca gente na universidade sabia o que estava acontecendo. Mas, para o segundo ano, a gente tinha expectativa que a pandemia, né, desse já um alívio, e eu percebi que os voluntários que tinham feito comigo o primeiro ciclo já estavam extenuados. Era necessário ampliar a equipe e uma nova equipe, que a equipe fosse renovando junto com o jardim. Então, nesse momento, o Jardim de Sequeiro começou a passar de ser uma intervenção paisagística para ser um projeto extensionista. A gente fez seleção de voluntários e começou a trabalhar assim. Esses voluntários entraram e teve uma parte didática, porque os que fizeram o primeiro ciclo comigo já conheciam bem o que estava acontecendo. Os novos, a gente conversou bastante, fez as mudas junto com eles, começamos a testar novidades, daí semeadura usando papel, tentamos botar fogo em alguns capins do cerrado para ver se eles floresciam melhor. Fizemos várias adaptações compositivas e voltamos para o trabalho. Ressemeamos e no segundo ano, sim, o jardim veio muito bem. Foi no segundo ano que a gente viu o traçado do projeto, que a gente viu a nossa ideia se concretizar na prática ali, os desenhos, a sucessão de flor. Então esse daí é a ala central do CC, essa é a floração precoce, ela é mais pro azul, depois já a gente vai ficando mais amarelo. Meu filho me acompanhando aí nos dias, os estagiários, o pessoal que estava na equipe. A gente achando que ia ter aluno, fez cerquinha de bambu também, elas temporárias, que é para as pessoas não entrarem no jardim. Fizemos vários planejamentos, assim, que a gente ia tirar foto das pessoas, para elas não entrarem para tirar a própria foto. E as cerquinhas acabaram virando parte ali da composição. Então aí o jardim indo para a fase mediana, e aí o que aconteceu? Bom, aí o jornal botou uma foto finalmente do jardim, saiu na TV, e aí o jardim começou a ser conhecido por mais gente, ainda que ele não fosse frequentado ainda, porque a UNB estava com aulas remotas. O UNB com aulas remotas, qual foi a nossa ideia? Já era a ideia de fazer oficinas para as pessoas fruírem do jardim. Mas sem o público nativo ali, normal da universidade, essas oficinas ganharam mais importância ainda de abrir para as pessoas virem para a universidade para frequentarem o jardim. Então, nesse primeiro ano, a gente teve 2.500 inscritos, a gente ofereceu mais de 50 atividades. Essa daí é uma atividade de arranjos florais. Todo tipo de atividade que as pessoas sugerem, a gente tenta fazer. Então, arranjos florais, gastronomia com flor, visita guiada, abelha nativa. Realmente, tudo pode ser de interesse, né? Tintura em tecido. É interessante porque a demanda vai sendo criada pela própria coisa, né? As pessoas vão tendo ideias e vão... Isso é uma servidora que estava lá solitária falando no celular e eu fui clicando ela. Então, gente, o jardim aqui já na fase mais tardia, ele vai ficando caótico, vai se misturando, as cores vão se misturando. E já na fase seca do segundo ciclo. Colheita de semente com escolas, e aí o jardim já realmente sendo desmontado, né? Chega uma hora que a gente tem que cortar ele baixo. Essas fotos resumem o segundo ciclo. E dali em diante, as nossas atividades de extensão ganharam ainda outra dimensão. Quando a UNB foi retomar aulas presenciais, muita gente estava chegando à UNB e nunca tinha ido no ICC. Gente que já tinha 1 ano e meio, 2 de universidade, nunca tinha ido lá. As pessoas que já eram alunos, já fazia 2 anos que não estava lá. Então a gente participou da recepção dos calouros
fazendo lanternas com os motivos das flores para pendurar no vão central do CC. Não era época de chuva, o jardim não estava lá, mas essa foi a maneira que a gente teve de ocupar aquele espaço, de alguma maneira dizer para as pessoas, olha, não tem um jardim aqui, mas vai ter daqui a pouco. Então a gente produziu 60 dessas lanternas, fizemos essa instalação aí no dia da recepção dos calouros, foi muito bonito mesmo. E aí desenhamos o jardim novamente, com mais inovações nos desenhos, e foi a primeira vez que a gente plantou o jardim dividindo espaço com os alunos e com a comunidade ali. E aí a gente viu que muita gente já nos conhecia, mas a gente ainda fez cartazes para dizer, olha, tem um jardim aqui, perceba, porque tem gente que não percebe, é incrível. E a gente botou QR Code para as pessoas conseguirem ter informação, então todo ano chega uma barbaridade de borboletas, mas dessa vez chegaram alunos também. Esses alunos não eram de visita guiada, foi a primeira foto que eu fiz, que tinha gente que estava lá, que eu não tinha levado. Tinha gente no jardim. E fotografando e curtindo. E o jardim do terceiro ciclo ficou muito bonito, a gente inseriu algumas plantas, as fotos tendem a focar nas plantas que a gente inseriu. Tá aí o ICC todo florido, a gente fez esse experimento foi com a Exalc, um mestrado para desenhar as curvas de floração do jardim. As oficinas, a gente começou a fazer esse serviço de oferecer arranjos para os eventos, e uma vez que você ofereceu o primeiro, acabou, né? Oficinas de fotos, oficinas com servidores, a gente fez atividades somente para os servidores. Gastronomia, essa moça, a Emília, deu a ideia de fazer maquiagem botânica, que é colar as pétalas. E a gente acabou fazendo um bloquinho do sequeiro, que saiu no jornal também, fotografando passarinhos diferentes dos pombos, que são os habituais ali. O jardim secando novamente, esse senhor foi lá fazer uma oficina com as palhas do jardim, oficina para os servidores, para que eles tivessem uma memória do jardim durante a fase seca. Que esses arranjos secos duram muitos meses, né? E aí, bom, a gente já tinha as lanternas mesmo, e a gente continuou fazendo outros eventos. Então, assim, essa parte extensionista e cultural do jardim, hoje em dia ele não se resume aos interesses de paisagismo. Aliás, muitas pessoas que participam da equipe não querem ser paisagistas, não querem. Eles estão ali por outros motivos. E a gente tem visto na comunidade uma grande aceitação dos temas. O objetivo é esse, assim, né? Que a gente está ali no espaço central, e tem professores de tudo quanto é curso ali, que frequentam aquele espaço. E a ideia é que esses professores possam tirar dessa experiência motivo para as aulas, motivo para as pesquisas, mas que as pessoas, convivendo com esse jardim que nasce, floresce, muda de cor, morre, que as pessoas passem a se ligar, né, nesse espaço e nessa passagem do tempo, e perceber que nós lá no Cerrado temos seca, e que os jardins podem expressar essa seca sem grandes danos, que a gente pode aprender talvez até achar bonito essa dinâmica anual, essa dinâmica cíclica. Eu acho que aqui em São Paulo vocês ainda têm mais inverno do que a gente, mas lá no Centro-Oeste a gente não tem variação de temperatura tão forte, a gente não tem variação no comprimento do dia tão importante. Nossa variação é a chuva e a não chuva, a seca, né? E ela é negada no nosso imaginário. A gente não aceita que está seco naquele momento, a gente quer que esteja sempre chuvoso, um verão eterno. Então a gente fez coisas como concurso de fotos, para pegar fotos que não fossem as nossas, pegar outros olhares, e apareceu foto como essa de um professor lá da estatística. No último ciclo teve esse problema muito grave da seca e do excesso de calor, e a gente usou isso para comunicar às pessoas, olha, as dificuldades que a gente está tendo. E claro, o jardim sofreu muito com isso. Apesar desse sofrimento, o jardim veio bonito novamente. A gente fez as oficinas todas, eu estive fora de Brasília durante boa parte do ciclo, mas a equipe manteve todos os cuidados até que o ciclo chegou ao fim, final, né? Agora nesse ano 2024, e agora a gente já está planejando o quinto ciclo. Nesse período de 4 anos a gente ganhou um prêmio internacional na área de paisagismo. Essas são as pranchas do concurso.
A gente saiu, ilustrou capa de revista científica, onde estava um artigo do jardim. Fotos do jardim foram gentilmente solicitadas e para a gente é um grande orgulho para ilustrar material da universidade. Por exemplo, o plano bienal saiu com uma foto do Jardim de Sequeiro na capa. Então o jardim foi entrando no imaginário das pessoas. Assim, olha, tem esse espaço na UNB, faz parte da UNB. Saiu em revistas de decoração, arquitetura, paisagismo. Essa daí na AD do México e América Latina. Ele criou pontes com outros centros acadêmicos. Essa daí é da Unesp de Bauru, uma proposta do jardim deles, inspirado também no Jardim de Sequeiro. A gente troca muita figurinha, estão publicando artigos a respeito. Esse daí na Exalc de São Paulo. A moça que fez mestrado lá com a gente, depois voltou para a Exalc, agora está fazendo um doutorado e está estudando as coisas do Sequeiro lá. A gente foi convidado para fazer um Jardim de Sequeiro em Otim. Levamos um ônibus com 26 alunos, foi uma experiência maravilhosa. A gente foi lá e plantou o jardim para eles. Eles falaram que iam dar os jardineiros, mas os jardineiros fomos nós. Assim mas foi muito legal, os alunos adoraram a experiência de ficar lá 5 dias e conhecer por dentro, comendo o bandejão deles. Daí o Jardim de Otim seco no primeiro ciclo, eles plantaram um segundo ciclo também, que a gente foi lá, a gente desenhou e a gente foi lá ajudar a plantar, nesse caso só coordenar mais. E é isso, pessoal, a fala é meio rápida, eu tive que abreviar vários temas que eu gosto de entrar, mas daí meu filhinho para fechar a fala, e obrigado pela atenção. Obrigado, professor. Chamo agora a professora Zoe Anastasakis, designer pela ESD, mestre e doutora em Antropologia Social do Museu Nacional da UFRJ, professora da ESD, professora e diretora da ESD, onde coordena o laboratório de design e antropologia. Tem ampla experiência na interface entre design e antropologia e autora dos livros Triunfos e Impasses, Lina Bobardi, Aloysio Magalhães e o Design no Brasil, Refazendo Tudo, Confabulações em Meio aos Cupins na Universidade e Everybody Acts of Design, Learning in a Time of Emergency. Obrigado, professora. Então, queria agradecer muito o convite da Flávia, da Joana, do Gabriel e, poxa, que alegria estar aqui nessa mesa com o Júlio e depois dessa apresentação, não sei nem o que eu vou falar, mas eu queria também voltar para o caso, né, do lugar em que eu vivo como servidora, professora, hoje pela segunda vez diretora, mas também como ex-aluna, né, que é a Escola Superior de Desenho Industrial da UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, na Lapa. Eu vou ler esse um resumo que eu fiz para organizar a fala, para ajudar também a gente a entender o que eu quero falar. Eu quero indagar a nossa coexistência junto a todas as vidas que coabitam nos espaços da universidade, aí colocando algumas perguntas, né? Como pensar a vida no campus para além da centralidade das atividades e perspectivas acadêmicas? Como pensar o campus para além das distinções entre humanos e não humanos, vivos e não vivos, natureza e cultura? Como gerir a vida e o patrimônio universitário em meio a todas essas coexistências? E quais as potencialidades que essas coexistências encerram? Eu vou abordar essas questões descrevendo as muitas vidas que coabitam na Escola Superior de Desenho Industrial, que está situada no centro histórico da cidade do Rio de Janeiro. A ESD foi instalada nesse terreno provisoriamente a partir de 62, sobre o aterro da Lagoa do Boqueirão, e a escola é vizinha do Passeio Público, que é o primeiro parque público das Américas. Em 1976, a Carmen Portinho, que dirigiu a escola por 21 anos, ela plantou no campus uma série de amendoeiras e árvores da borracha. Hoje essas árvores trazem sombra e conforto térmico para o campus, mas também folhas, galhos secos, que tombam e danificam os telhados. Por meio das árvores emergem muitos outros habitantes, vocês vão ver, tais como os cupins, que devoram as mesas, cadeiras, janelas, portas, gatos, a gente tem hoje 80 gatos no campus, já tivemos 200, ratos, gambás, formigas, a última infestação foi de formigas, e uma série de micro-organismos que vão se proliferando, né, nas bibliotecas e nos arquivos. Para pensar essas coexistências, eu queria comentar um pouquinho sobre a transformação da comunidade acadêmica desde o início da política de cotas na UERJ, ainda nos anos 2000, e eu queria apresentar um pouquinho das recentes confluências afro-indígenas que vem ganhando espaço na ESD a partir de 2017, quando eu começo a coordenar um projeto de extensão
que convida artistas e pesquisadores indígenas para estar conosco na escola. Mais recentemente, eu estou coordenando um outro projeto de extensão chamado A Cozinha das Tradições, que amplia essas correspondências entre a comunidade acadêmica e mestras e mestres de povos e comunidades tradicionais, tais como indígenas, quilombolas e povos de terreiro. E a gente tem feito atos de cozinhar e de comer junto. Então, com essas outras presenças, outrora apartadas da vida acadêmica, eu acho que eu tenho aprendido, eu, os estudantes, os colegas, né, a perceber diferentemente as relações simpoéticas de fazer com, para além do humano, em jogo no campus, né? E isso faz a gente poder ressignificar, sim, aquilo que o pensamento moderno ocidental chamaria de patrimônio natural. Então, acho que o meu objetivo nessa fala é tentar pensar junto com vocês outros modos de entender esse patrimônio natural. Bom, aqui para vocês entenderem, a ESD está no centro histórico da cidade do Rio de Janeiro, né, ali no ponto vermelho. Então a gente vê o mar, a Baía de Guanabara e a ESD bem no centro. Aqui fazendo um zoom, ela está muito perto do aeroporto Santos Dumont, do Museu de Arte Moderna, entre os Arcos da Lapa e a Cinelândia, né, e o passeio público. Então aqui vocês veem, rodeado de azul é o passeio público, e esse triângulo vermelho, ou mais até um pouquinho do que o triângulo vermelho, o terreno da escola, né? O passeio público ele foi criado a partir do aterro da Lagoa do Boqueirão da Ajuda. Não sei se vocês sabem, mas na região central do Rio de Janeiro havia 5 lagoas. Essas lagoas foram sendo aterradas, né, com desmonte de vários morros, para criar o platô, que é o centro da cidade do Rio de Janeiro, e para que a gente possa ter então essa configuração central plana, mas que está espremida entre a montanha e o mar. Então era uma região muito úmida, né, muito pantanosa, feita a partir do aterro dessas lagoas. A ESD, o passeio público, estão em cima da Lagoa do Boqueirão. Isso é uma pintura do século XVIII. Aqui uma outra vista, onde a gente já pode ver os Arcos da Lapa, né, e a Lagoa do Boqueirão. E aqui já de um outro ângulo a gente vê de dentro para fora, também já com a presença dos Arcos da Lapa, aí vocês podem ver a lagoa atrás dos arcos, né? E aqui já o passeio público sendo construído. O passeio público ele é o primeiro parque público construído nas Américas, com essa ideia de que vamos criar um espaço natural completamente projetado, né? Na lógica higienista, assim, né? Numa lógica de assim, tem muita doença, essas águas são sujas, vamos desenhar uma natureza para substituir a natureza que estava ali, né? Então esse controle paisagístico, urbanístico de um espaço por meio do projeto e recriando uma ideia de convívio num espaço natural, num espaço completamente edificado, né? E aí tem uma torção, a gente está de frente para o passeio público. Uma vista mais recente, apesar de ainda não ser século XX isso, né? Não sei exatamente quando. E vocês podem reparar também que tudo aí era construído em volta dos arcos. Hoje não tem, né? Lúcio Costa foi uma das pessoas que definiu também a necessidade de demolir essas casas para criar essa visão monumental dos Arcos da Lapa. Isso também impactou em construções que estavam dentro do que é o nosso campus, né? Uma outra vista com os arcos totalmente da região em volta ali, tudo com casa, né? E aqui já a nossa escola. Então vocês veem essas casinhas, né? Elas são o que hoje é a escola. Isso era uma instalação militar, parece que era um laboratório farmacológico de alguma das forças armadas, e estava ocupado, estava com uma ocupação de cortiço, e o governo Lacerda, ele a princípio queria instalar a escola de desenho industrial no MAN, no Museu de Arte Moderna, não conseguiu um acordo com a família, e aí tem uma única fala no livro que fala, o secretário de Estado, acho que de Educação, falando: tem essa cabeça de porco aí no Evaristo da Veiga, vamos mandar tirar todo mundo e colocar a escola aí. Então a gente foi instalado lá em 62, com a retirada dessas famílias que ali viviam, né, para construir a escola, que estava muito informada pela escola de Ulm e mais para trás pela Bauhaus, né, ou seja, o modelo germânico do ensino de desenho industrial, inclusive com a vinda de alemães, né, para a escola. Então aqui também vocês veem no centro da foto as casinhas, vocês podem reparar, não tem nenhuma árvore, né? Então quando a escola é implantada nesse espaço, não tem árvore, a cobertura verde que vocês veem lá no fundo é o passeio público, né? E aqui a reforma também, algumas imagens da reforma que aconteceu bem aí no início dos anos 60, sem nenhuma árvore. Essa vista que a gente tem da Rua do Passeio, onde o passeio público ele dá na Rua do Passeio, e essa vista então olha do passeio para dentro do campus. E aqui o contraplano, né? A gente está vendo lá no fundo as árvores do passeio público. Isso de novo lá nos anos 60, com o preparo para a instalação da escola.
Aqui o Carlos Lacerda inaugurando a escola, queria que vocês olhassem bem para esses tipos, né, humanos, né, e as suas roupas, e o que era inaugurar a primeira escola de desenho industrial no Brasil, naquele momento, em 62, a escola inaugurada. E olhem agora, isso é uma foto mais recente, olha só como é que tem árvore, né? Aqui, olha isso, né? Então essas aquelas casinhas, essas árvores, alguns ex-alunos me contaram, foi a Carmen Portinho que chegou com umas mudas em 76. A Carmen Portinho, uma engenheira, urbanista, né, feminista, dirigiu a escola de 67 até 88. Ela parece que chegou em 76, vamos plantar? E os alunos, vamos lá. Essa história que me contaram, assim, de depoimentos de corredor com colegas ex-alunos. Só que essas árvores, elas estão assim hoje, né? Muito grandes entre os espaços das salas. Bom, vocês podem ver, elas queriam uma cobertura verde maravilhosa, mas elas causam muitos problemas, inclusive para quem é gestora como eu, né? Então, aqui se vocês olharem, né, a gente tem isso aqui, são as salas de aula. Aqui estão as salas de aula da graduação, da pós-graduação, esse é o eixo principal, secretaria, direção, e como é que as árvores elas estão no meio, né? Algumas delas, no meio das casas. Então elas levantam os pisos das salas. Essa árvore aqui, por exemplo, ela já caiu. Então tem isso também, algumas têm tombado inteiras, porque realmente elas não têm, inclusive como o terreno ali é muito úmido também, é muito difícil que elas consigam se manter quando elas estão aí soltas no terreno. E aqui, não sei se dá para reparar na foto da direita, é o piso da nossa sala, no auditório, que ele está completamente levantado, né, por conta das raízes. Teve uma vizinha do prédio ao lado que veio com umas fotos para mim que a árvore entrou dentro da casa dela. Professora, você tem que cortar as árvores. O que eu vou fazer para entrar na sua casa para cortar o galho, né? Na pandemia, as raízes entraram pelas privadas, né, ficaram completamente entupidas, as privadas. E aqui um dia eu estava chegando para trabalhar de manhã, em 2017, e me deparo com essa cena, né? Então é um dia bom na vida da gestão acadêmica, que você não tem que pensar em currículo, em vida de professor, como é que você vai cortar essa árvore, que você não tem dinheiro também para, né, ter um vento mais forte, e aí você tem que lidar com isso. E aqui é a vida dos cupins, né? O que acontece? Como essa área do Rio de Janeiro, do centro do Rio de Janeiro, é uma área pantanosa, né? A gente está em cima de uma lagoa, por essas árvores vem toda a vida, né? E os cupins. E os cupins encontraram a madeira, e eles vão saindo comendo tudo. Então, em 2016, quando eu assumi a direção pela primeira vez, eu tinha essa situação, fui fazer uma inspeção no campus. O que a gente tem que fazer? Primeira coisa, cupim, tratar dos cupins. Né? As mesas, cadeiras, janela, porta, tudo oco. Eu não tinha dinheiro. Então, eu encontrei um professor aposentado da Universidade Rural do Rio de Janeiro, o professor Eurípides, que ele tem um trabalho que ele vai com os mestrandos e doutorandos fazendo a descupinização. Então, ele faz trabalho de campo com os estudantes e oferece o serviço por um valor muito mais viável para uma universidade, né? Então, o professor Eurípides morou com a gente na escola por quase um ano, assim, praticamente. Ele ficava lá, um apaixonado pelos cupins. Então, ele ia com um pedaço de mesa, professora, aqui temos um espécime, não sei o que lá, não sei o que ler, né? Então, todo mundo foi sendo... também foi contagiosa essa presença do professor Eurípides e seu amor pelos cupins. Né? E aí, cara, isso era uma crise, né? Pós-Olimpíadas, né? Rio de Janeiro, não sei se vocês acompanharam, a gente ficou um ano e meio com salários atrasados, sem a verba para coleta de lixo na universidade e tal. Eu recebi um convite de um antropólogo, o Tim Ingold, falando assim, eu estou organizando um livro sobre simbioses arquitetônicas, você quer escrever um artigo? E eu pensei, o que é simbioses arquitetônicas? Eu não sei o que é isso, mas aí eu pensei, os cupins com as árvores, a crise financeira da universidade, tem uma simbiose arquitetônica aí mandei o material para ele e falei, você acha que dá para escrever alguma coisa a partir dos cupins ou com os cupins, né? Aí ele falou, dá, isso é um caso de simbiose arquitetônica. Eu fiquei pirando, porque o nome do governador do estado do Rio de Janeiro era Pezão. Então tinha um ex-aluno que é professor da UFRJ, que ele queria fazer um pezão inflável pra gente prender no alto do campus, assim, né? E eu pensava, nós somos os cupins, e os cupins são insetos sociais. Aí eu fui estudar termitologia para pensar e escrevi um livro, que eu refazendo tudo, fui para a Escócia para escrever sobre isso. Pensar nessa micropolítica mesmo universitária face a esses desafios da macropolítica, né? Que no Rio de Janeiro ganham toda uma série de outras dimensões. E aí a gente tinha também o problema das folhas, né? As árvores a gente estava sem dinheiro para ter jardineiro. Então teve essa situação de que as folhas vão passar rápido, o campo estava completamente assim, o tempo inteiro. E a especulação imobiliária, no fundo ali é o Ike Batista, essa foto é de 2014, o Ike Batista estava comprando tudo, né? E a gente pensando como é que a gente ia fazer para dar a entender para o mundo que a parte não edificada do nosso campus, ela não é um vazio. Então a gente começou a fazer uma série de exercícios para tentar
Então a gente ficou imaginando, né, parcerias com a prefeitura, uma série de coisas para tentar imaginar como dizer para o mundo que a gente existe, que a gente está ali, apesar da gente não ter dinheiro. E então isso passou também por a gente ocupar o espaço fora da sala de aula, tentar levar os estudantes para pensar o terreno, pensar o espaço, pensar a inserção no bairro, pensar o que é a cidade, pensar esse espaço como cidade, né? E inclusive começar a pensar também com as aranhas. Aqui a gente estava tentando um exercício que também tem muita teia de aranha lá. O Tim Yut também, ele é um cara que fala muito sobre as aranhas, pensando as pesquisas de mestrado e doutorado a partir da lógica das teias. Então isso também entrou no trabalho nosso mais formalmente acadêmico, né, de uma investigação, como é que a gente pensa com esses outros seres. E fazendo mutirão aqui, mutirão no fim de semana para retirada de entulho do campus. Professor, ex-aluno, aluno, todo mundo decidindo junto, vamos fazer o quê? Vamos jogar fora, o que joga, o que não joga. Tinha muita ferragem, né? Aqui Silvia e Pedro, 2 ex-alunos, ex-professores, lá varrendo no fim de semana, porque não tinha, então, outros professores, alunos tirando entulho, varrendo. E aqui não tinha coleta de lixo, né? Estou eu aqui com umas outras pessoas. Nesse mutirão, ninguém queria tirar esse lixo que estava 3 meses aí. E tinha que colocar na calçada, porque você põe na calçada com o LURB lá, o órgão, né, de limpeza, pega. E aí começou a chover bem na hora, chorume. Então, o tipo de coisa que você tem que fazer na universidade. Mas a gente conseguiu uma parceria com a Prefeitura do Rio de Janeiro, o Grupo Votorantim, que estava reformando um prédio, para construir um portão de novo para a Rua do Passeio. Então, nessa loucura toda, a gente conseguiu fazer um projeto, realizar um projeto de abertura de uma parte do terreno que estava vazia e fechado, onde a gente tinha posto ali o rosto do Ike Batista, né? A gente conseguiu, em 2017, construir um novo portão. Que é isso, é só um caminho para um portão, mas ele também ajuda a gente a dizer, estamos aqui, a gente inaugurou em 2017, bem no meio da crise da UERJ. Essa árvore aqui da esquerda foi demolida agora pelo Eduardo Paes para reforma do prédio do Automóvel Clube. E demolida não, né? Foi demolida, ela foi cortada, né? E 2 árvores foram cortadas recentemente, então a gente está nessa também. E aí esse portão, por acaso, ele tinha a ver com esse pavilhão expositivo que foi construído em 63, em mutirão pelos alunos, a gente nem sabia. Sei lá, essas coisas que vão acontecendo. Algumas fotos assim do que a gente fez aí naquele momento. E os alunos ocuparam a escola, porque a gente não tinha aula, não tinha dinheiro. Então outras formas de habitar o campus também foram acontecendo, né? Queria chamar a atenção, acho que é isso que é importante. O patrimônio natural, ele é um patrimônio completamente político, né? Aqui tem uma foto da Carmen Portinho, sentada na sala da direção, onde eu sento todo dia, e a Bruna, que era a minha aluna de iniciação científica, né? Também sentada nessa mesma mesa, e eu ficava muito pensando sobre isso. O que foi esse ato da Carmen Portinho, de em 76, chegar lá e plantar essas árvores? Muitas pessoas falam, ela não sabia de nada. Eu falo, como ela não sabia de nada? Essa mulher é uma urbanista, uma engenheira, foi diretora da escola por 21 anos, ela não sabia de nada, né? E tem uma pressão muito grande sobre mim como gestora para que a gente vá podar todas as árvores, porque elas estão ameaçando o conjunto arquitetônico. E eu falo, eu não vou levar isso da minha vida, né? Eu podei as árvores que a Carmen Portinho plantou, eu não vou sair dessa vida tendo isso no meu currículo, né? Não vou. Então, agora, mês passado, a gente fez poda, então fico eu lá com cara da poda, não corta muito, por outro lado, caem as coisas. Outro dia eu tinha 40 protótipos de trabalho de madeira dos alunos chovendo dentro da sala, eu sozinha, tirando os trabalhos, porque a chuva entra dentro das salas por conta das árvores da Carmen Portinho. Então é um problema. Isso é um patrimônio? Isso não é um patrimônio? O que é um patrimônio natural? Os cupins seriam, para mim, são figuras importantes, meus companheiros de pensamento, juro, eu produzi. Eu só consegui fazer pesquisa sendo gestora na Universidade Pública no Estado do Rio de Janeiro porque eu fui pensar sobre o ser gestora e fazer disso a minha pesquisa, e alunos vieram junto. Senão eu não teria mais vida de pesquisa. Então os cupins, as árvores, isso que a gente poderia chamar que não é um patrimônio, estaria no campo do natural. Como é que isso informa o meu trabalho? Aí alunos começaram a plantar na escola. Então hoje a gente tem um laboratório de pesquisa que chama Espaços Verdes. E aí começou a dar comida, e algumas parceiras externas, eu vou passar sobre isso. E aí um projeto que eu coordeno desde 2017, que é estar pensando coisas junto com pesquisadores indígenas, aqui a Sandra Benites, curadora, antropóloga guarani. A gente estava pensando numa roça indígena em 2017, e aí a gente começou um trabalho com 2 doutorandos arquitetos, urbanistas, a Paula Camargo e o Caio Calafate, de fazer essa maquete do centro do Rio de Janeiro antes da cidade e com a cidade, né? Então os alunos ficaram furiosos, porque não é aluno de arquitetura, não gostam de ficar fazendo isso, não sei se os de arquitetura também gostam. Mas a gente foi estudar também os casos onde aconteceram esses desmontes ou essas
aterros das lagoas e começamos a ficcionalizar outros passados para cada um desses casos, né? Então a gente fez uma exposição, eu não tenho foto, da maquete e essas histórias que eles foram inventando para criar outros passados. E aí trazendo parceiros indígenas, aqui o Denilson Baniwa, para falar dessa cidade antes da cidade, ou do Rio de Janeiro antes da cidade. E aí vamos passar muito rápido, né, como é que também esse projeto de extensão com pesquisadores e artistas indígenas tem me ajudado a pensar o que o humano, o não humano, vivo, não vivo, de outras maneiras, né? E os encontros que acontecem, por exemplo, entre estudantes negras e esses pesquisadores indígenas que me fazem pensar sobre, usando os termos do Nego Bispo e do Márcio Goldman, sobre as confluências afro-indígenas que acontecem no espaço da universidade, quando a gente consegue fazer essas aproximações por meio de projetos de extensão. Então, algumas imagens só desse trabalho, desse projeto, a gente trazendo indígenas para a escola. Sempre tudo a gente está fazendo assim, né, na guerrilha, porque não tem verba. E aí também uma aproximação com pessoas de candomblé, né, que chegaram por alguns estudantes de doutorado e que hoje estão mais próximos também da escola. A gente foi fazer um trabalho de um ano, uma disciplina no Museu do Índio, tinha uma sala de aula lá que agora se chama Museu Nacional dos Povos Indígenas, né? Então a gente tinha essa sala de aula, uma aula de projeto, que a gente tinha uma aula por semana na escola e outra aula que a gente ia trabalhar lá no museu, com as equipes do museu. Vou passar mais rápido. E aí agora esse projeto que caiu na minha cabeça esse ano, que é a Cozinha das Tradições, onde parte do terreno que dá direto para os Arcos da Lapa. Ano passado aconteceu um congresso brasileiro de agroecologia e eles pediram para usar essa parte do terreno para construir 5 fornos indígenas, quilombolas. E quando eu assumi a direção em março, a diretora anterior falou: você tem que destruir esses fogões porque ficou aí do congresso. Eu falei: não, vou registrar como projeto de extensão, vamos chamar essas pessoas e continuar. Então a gente está tentando agora mover esse trabalho também na cozinha, com algumas comunidades quilombolas que estão na cidade, no interior do Rio de Janeiro, mas também com indígenas que vivem na Aldeia Vertical, que fica perto do Sambódromo, e algumas ialorixás também que estavam já envolvidas no projeto. Então aqui vocês veem dois dos fornos, aqui, um deles, né? Então a gente tem feito mutirões de limpeza do terreno, agora a gente vai fazer um mutirão de plantio, mutirões de comida, e começou a ser convidado para cozinhar para outros eventos. E aí aí recebe uma comitiva Caiapó, que está no Rio de Janeiro por acaso, que vem almoçar com a gente. E pensando também como é que a gente vai construir uma maloca. Vocês estão vendo os Arcos da Lapa ali atrás, né? E aqui então tem já o professor Fernando Minto, que é da arquitetura, do nosso curso de arquitetura, e alguns mestrandos com esses mestres para a gente fez esse workshop de tentar levantar as memórias construtivas da comunidade deles, para tentar imaginar o que seria essa maloca que a gente quer construir ali agora. E aí semana passada aconteceu uma coisa muito incrível. Teve um evento lá na Fundição Progresso, que é ao lado do campus, que chamou Guanabara-Piranga, Encontro Tupinambá das Culturas da Guanabara. Então vieram representantes de comunidades tupinambá do Brasil inteiro, e a gente deu uma assessoria técnica na remontagem de uma obra da Glicéria Tupinambá. Não sei se vocês sabem, ela está fazendo uma investigação sobre o manto tupinambá, né? E ela tinha então uns painéis que ela expôs aqui na Casa do Povo, a gente remontou lá na escola, mas a gente colou esse lambe também, foi um ato muito pequenininho, muito simbólico, está de frente para os Arcos da Lapa, com essa placa, que é a placa que se usa nas demarcações de território indígena, né? Mas eles escreveram, né, os indígenas, os tupinambá que estavam nesse evento, Guanabara, terra tupinambá, terra protegida. Então lembrar também, acho que é muito importante, que o Rio de Janeiro ele é território tupinambá, né? Os tupinambás eles não estão extintos. A Batalha de Uruçumirim, ela aconteceu onde hoje é o Outeiro da Glória. Foi uma batalha entre franceses que já estavam lá e portugueses, os portugueses associados aos temiminóis, que era uma derivação étnica que surge no contexto mesmo da colonização, e os franceses aliados aos tupinambás. Os portugueses vencem a batalha e a cidade do Rio de Janeiro é fundada e se instala ali o Outeiro da Glória, está muito perto da escola, né? Então a gente fez uma caminhada junto com os tupinambás semana passada até lá, e acho que é muito importante relembrar isso, porque quando eu era estudante nos anos 90, tinha uma piada que um professor fazia que era: dizem que aqui nesse terreno era um cemitério indígena. E eu achava aquela piada de muito mau gosto, né?
Então, receber uma comitiva tupinambá e afirmar que a gente está em território tupinambá e que os tupinambás estão aí, que existem, que estão vivos e que podem entrar naquele espaço e fazer um almoço, foi o que a gente fez, assou um peixe no fogão, né? Para mim é um ato muito importante também de reparação histórica e que ajuda a gente a pensar nesse patrimônio natural que é completamente político, né? Qualquer cidade ela é um artefato político e de luta e de guerra, mas quando a gente se aproxima dos indígenas, eu acho que a gente pode pensar isso de uma forma muito mais intensa e ajuda a trabalhar isso que seria então pensado como um possível patrimônio natural, vira um patrimônio político e cultural, e a gente dentro da universidade tem que poder pensar isso. É isso. Obrigada. Obrigado, professora. Obrigado, professor. Eu já abro a palavra para todos. Eu vou fazer só um breve comentário. Enfim, comentar uma pergunta para ambos. Acho que as duas apresentações têm uma sensibilidade e uma potência gigantescas e que deixam a gente um pouco de queixo caído, né? E elas fazem a gente pensar em como que, para usar de uma maneira muito grosseira e com grande licença poética, a velha expressão do Manifesto Ciborgue da Dona Haraway, quando talvez a gente necessariamente lida com um patrimônio ciborgue, assim, um tanto quanto como que a gente necessariamente lida com problemas que não são impossíveis de se delimitarem, seja com o patrimônio cultural de um lado, seja com o patrimônio natural de outro. Enfim, essa cisão que foi estabelecida lá na Convenção da Unesco dos anos 70 já está há muito tempo superada, mas ela não está simplesmente teoricamente superada, mas ela está na prática superada. Eu fiquei vendo, eu sempre lembro muito, vendo os dois trabalhos, isso me recordou, eu sempre lembro muito e gosto muito da maneira como a Juliana Fausto lembra do caso do rato candango. Eu acho que ambos os casos eles são lembram muito desse caso. Enfim, a Juliana Fausto nos lembra como naquele imenso delírio que foram os trabalhos de terraplenagem em Brasília e aquela enorme escavação, se descobriu uma nova espécie de camundongo que ficou conhecida como os zoólogos do Museu Nacional deram a essa espécie o nome de Juscelinomes candango, e a espécie ficou conhecida como rato candango, camundongo candango. E tão logo essa espécie foi descoberta, em meio àqueles trabalhos de escavação, ela foi declarada extinta, porque nunca mais se encontrou nenhum outro espécime desse rato. E, enfim, a Juliana Fausto fala muito sobre como isso é muito simbólico da nossa relação com o mundo natural e da nossa relação problemática com os outros que não humanos. E, de alguma maneira, acho que ambos os trabalhos estão apontando como seja aquilo construído pelo ser humano e seja as condições de vida nas quais a gente está inserido, elas apresentam problemas que não podem ser encaixados, submetidos a essas duas caixinhas, natureza e cultura. A gente necessariamente lida com problemas de ordem muito mais complexa e que desafiam talvez algumas noções que são muito comuns ao campo do patrimônio. São trabalhos que nos fazem pensar sobre a passagem do tempo, enfim. Por mais que no campo da preservação a ideia de que o patrimônio congela tenha sido já muito superada e muito problematizada, ainda assim é muito usual pensar que a preservação do patrimônio envolve uma ilusão de congelamento do tempo. E ambos os trabalhos nos apontam para a necessidade de lidar com o tempo de uma maneira da necessidade de perceber que a gente não tem controle nenhum sobre o tempo e que a gente precisa lidar com ele de uma outra maneira, para além dos tempos com os quais que nos programam, que nos são impostos, enfim. Eu fiquei pensando muito num total desvio, enfim, pensar em como atuar nos jardins dos Oscar Niemeyer de uma maneira a lidar com esse legado, a lidar com o legado do Cerrado, que sempre foi bastante problemático. Eu fiquei pensando muito, e pode não ter nada a ver, mas eu fiquei pensando muito no célebre caso do Templo de Ise, que é reconstruído a cada 20 anos. E sempre foi um caso, eu fiquei pensando nisso porque é um caso problemático para o patrimônio ocidental. Até os anos 90 ele não estava considerado fora do campo da preservação, pensar
a reconstrução periódica de Ise. Então, acho que são trabalhos que nos fazem pensar sobre como nós necessariamente... o patrimônio lida com outros que humanos, não lida apenas com materialidades construídas pelo humano. A gente precisa pensar como que o patrimônio lida com uma ilusão de congelamento do tempo, e esses trabalhos apontam para a gente lidar com o tempo de outra maneira, e mais que isso, eles apontam para a necessidade da gente necessariamente construir fabulações e fantasias novas. Pensar um pouco naquilo que a dona Haraway fala, de que contar histórias talvez seja a maior potência que a gente tem para transformar. Os jardins, acho que de uma maneira são uma nova história inserida na história do Niemeyer e do Lúcio Costa e do Cerrado, enfim, e lidar com os cupins, lidar com as árvores da Carmen Coutinho dessa maneira, e em busca de ancestralidades e de outros grupos, acho que também faz a gente pensar nisso. Enfim, acho que são desvios que eu fiquei pensando alto e que me ajudam a gente a pensar o patrimônio de outra maneira. Enfim, queria que vocês comentassem um pouco isso, mas acho que posso também... Se alguém tiver também alguma pergunta, algum comentário, por favor. Parabéns pelas duas belíssimas e instigantes, né, apresentações. Então, eu queria fazer uma questão para a Zoe e depois uma para o João. A da Zoe, como é que esse posicionamento tão central da ESG, né, e tão estratégico, né, no centro histórico da cidade, e nessa trajetória de 62 anos, 62? 6 décadas, né, como é que dialoga com a questão do resgate da paisagem histórica e da paisagem cultural dessa centralidade, desse centro, dessa cidade que um dia foi Distrito Federal, né? Eu acho que isso é uma ponte importante conosco lá do Distrito Federal, né? Esse diálogo, né? Essa presença, essa resiliência histórica desse posicionamento dessa escola, que é histórica no Brasil, né? E que teve essa pontuação, essa presença, essa centralidade histórica, estratégica, com essa paisagem histórico-cultural do Rio, do centro histórico. E o Júlio, como que a experiência do Jardim de Cerqueiro dialoga com duas questões que estão na matriz da criação da cidade e da universidade. Uma com pensar o Brasil como problema, né? Como é que esse experimento ajuda a pensar o Brasil como problema que está na matriz da existência da universidade, e também do ponto de vista de paisagem, né, uma questão assim de como é que essa experiência dialoga com a atualização da paisagem da cidade. E um dado curioso, né, ontem nós vivemos, nós estamos na era dos extremos climáticos, ontem nós vivemos o dia mais seco dos 64 anos de existência do Distrito Federal e de Brasília. Ontem foi 7% de umidade, e vem mais, né? E vem mais por aí. Então, como é que esse experimento ele joga luz, dialoga com essa atualização dos desafios históricos, né, de pensar o Brasil como um problema? Eu acho assim, que nós, no Brasil, mas essa questão é mais forte talvez lá em Brasília, no Centro-Oeste, nós temos um modelo de paisagismo, imagem de jardim, de paisagem, que não necessariamente está em relação com a nossa paisagem, né? Isso pode fazer com que o paisagismo não seja um elemento de sustentabilidade. Ele pode virar um elemento de custo ambiental. E aí eu vejo assim, a intenção de fazer um paisagismo sustentável. Só que assim, ele não dá para ser só sustentável. Ninguém aceita o ambiente que a gente vive, que é só que resolve o nosso problema apenas, né? Eu acho que para a gente criar um novo
uma nova maneira de ver beleza, né, no paisagismo e na paisagem, mas aqui falando de paisagismo, a gente tem que construir soluções que sejam, que a gente possa gostar da fábula, sabe? Que a gente possa viver nela. Então, assim, o Jardim de Sequeiro, assim como outras iniciativas ali, elas estão dentro de um processo, de um esforço de criar novas imagens, de criar imagens que sejam viáveis, que não tenham um custo ambiental enorme ali, mas que elas também possam passar para a gente uma verdade, que elas possam estar em relação com a nossa paisagem, sabe? Então, nesse sentido, eu acho que participa de um esforço de criar algo que não é isolado do resto do mundo. A gente tem referências, que eu não coloquei aqui, mas a gente não está criando tudo do zero, há referências, mas de um esforço de criar algo nosso, apesar das referências exóticas e externas, mas de criar algo que seja dali, sabe? E sustentável, se possível, também. Eu não sei se é respondendo, se pensando, né, a partir dos comentários do Gabriel também, das suas questões. Como é que a gente pensa de outras maneiras, né? Por exemplo, eu acho que a presença dos estudantes cotistas, inicialmente muito tímidas, hoje não mais, eu acho, apesar disso não ser homogêneo, criou para a gente necessidade de contar outras histórias, né, na sala de aula e fora dela. E quando eu comecei esse projeto de extensão, que eu comecei a trazer ativistas, pesquisadores, artistas indígenas para dentro da sala de aula e para a escola, esses encontros, eles me mostraram de forma, às vezes, muito intensa. As pessoas se emocionam, choram, coisas afloram das histórias de vida. E também conhecimentos, né? Assim, eu fiz exercícios em workshops com o Iban Muniquim que me lembraram muitos exercícios que eu fiz como uma aluna de primeiro ano no curso de design, que são inspirados no curso básico da Bauhaus. E aí eu fui a Bauhaus visitar em Dessau e não encontrei nada, né, sobre essas coisas, porque isso estava mais associado a Weimar, e fiquei pensando nessas relações, por exemplo, entre a visualidade Muniquim do Acre e a formação para designers arquitetos que se dava na Bauhaus, que é o aprender a ver por meio do desenho, né? E aí tem outras relações que vão se criando, né? Possíveis, impossíveis, prováveis. E uma das Yalorixás que está no projeto lá de extensão, eu conheci ela semana retrasada, ela falou: quando eu entrei aqui dentro dessa escola, eu vi muita água e eu vi muita gente que morava aqui. Ela falou: muita gente morava aqui. Eu falei: pô, eu fico fazendo pesquisa histórica com os meus alunos, a gente vai buscar documentação fotográfica, né, desenhar a cidade, tentar entender onde é que estava a lagoa. Então eu levo anos, né, com as tecnologias de pesquisa que a gente tem. Você pisa aqui dentro com a tecnologia espiritual que você tem, uma tradição ancestral e que queria outra vida no Brasil, você vislumbra aquilo que eu fico 5 anos para conseguir achar as fotos e descobrir como é que era. Né? Então a gente ficou pensando em escrever um artigo junto, assim, como é que essas tecnologias de visão... Então isso tem me feito pensar sobre comunicação visual, né? Eu sou uma professora do departamento de comunicação visual. Essas questões, outros modos de ver, de dar a ver, de perceber... E pensando também que eu acho que, assim como os Tupinambá que estavam ali na escola, eles não estão lá em 1500, né, só na Batalha de Uruçumirim. Eles estão hoje, né, num processo de retomada, de dizer somos jovens tupinambás. Então também fico pensando, o que é fazer um território hoje? Né? O que é essa retomada hoje de essa água que está aqui, porque quando chove muito, alaga a rua do passeio e a entrada da escola fica inviável porque a lagoa ela volta, mas ela volta sazonalmente num dia de muita chuva, né? Então, o que é o retorno desse espaço, desse ambiente, ou dessa paisagem hoje, e a gente, como gestor na universidade, lidando com isso, né? Então, eu fico muito instigada por essas questões que a gestão me coloca. Se a entrada do campus está fechada porque teve água, eu não fico só... Eu tenho que resolver para os alunos entrarem pelo outro lado, mas como é que eu, como pesquisadora, posso pensar que isso é a lagoa que ainda está ali? Ela não é que ela não está, ela está... E esse é o presente da cidade, né? Então, como é que eu posso criar uma consciência crítica dos estudantes na formação deles de trazer à tona esses desenhos possíveis ainda, de futuro? Porque não é voltar para trás, é do futuro. Ou talvez como é que a gente vai pensar no melhor uso da água,
ou, não sei, milhões de outras coisas com os problemas que se colocam agora. Então, eu acho que tem, nessas situações todas, boas possibilidades de repensar, inclusive, o que é o conhecimento que a gente produz, no meu caso, no campo do design, né? Eu, enquanto vocês dois estavam falando, eu me lembrei do edifício projetado pelo Artigas e pelo Cascaldi, né, lá na cidade universitária. E quando eu ingressei, em 74, o paisagismo, que fez parte da implantação do edifício, do projeto dos dois, era um talu de gramado, né, em direção à Faculdade de Economia, e na frente havia uma vegetação baixinha, com assim, algumas plantas exóticas, não sei se o Gabriel pegou essa. E, na verdade, hoje, se a gente vai até lá, a gente vê que tem árvores frutíferas, árvores imensas, frondosas, que de vez em quando caem, né, felizmente nunca caíram em cima do prédio, sempre para o outro lado. Então, uma mudança bastante significativa do paisagismo pensado pelos arquitetos originais, né? E, bom, aí eu fico pensando assim, no caso de Brasília, né? Eu entendo que não foi nada informal. Foi estudado, foi baseado em evidências, teve pesquisa, né? E eu entendo também, você pode até me confirmar ou não, que houve um apoio da gestão central. Por exemplo, na USP, claro que alguém foi lá, as sementes correram com o vento, enfim, cresceram árvores, etc. Mas ninguém planta ou retira uma árvore, uma folhinha, sem informar a prefeitura do campus, aí a subprefeitura do Butantã, e a gente não... Como é que se deu essa relação? Porque não foi um jardinzinho, uma hortinha ali com, né, algumas outras, assim, uma pimentinha do reino ali, né, para o consumo próprio. Foi algo enorme que teve que ser construído, e eu entendo que houve um apoio da gestão central, né? Eu não sei se eu poderia até complementar, essa é uma pergunta para o Júlio, para a Zoe. Eu acho assim, bom, em primeiro lugar, a ESD é algo extremamente significativo no campo do design, do desenho industrial, né? E ela é um patrimônio nacional, né? Tem que ser super bem cuidado, né? E longe de mim falar mal da Carmen Portinho. Mas talvez naquela época não havia um conhecimento científico, porque esse problema na ESD é muito antigo, né? Não foi na sua gestão, é assim algo, que aquelas árvores chegaram nesse... Né? E eu estive lá coisa de uns 25 anos atrás e o problema era o mesmo, né? Então, eu fico pensando que é, de fato, uma questão de uma equipe multidisciplinar, né, atuar ali para ver como lidar com isso, né? Porque pega as coberturas, aí as raízes vão por baixo, pega as fundações, são casas frágeis, de certa forma, né? Fundações, entra pelas tubulações, né? Então, a gente nunca vai saber. Carmen Portinho também, monumento nacional, super importante, fez coisas fantásticas, mas eu não sei se ela tinha dimensão do que ela fez, sabe? Então, do que aconteceria depois, né? Os estudos que a gente tem hoje, né, não permitiriam esse tipo de iniciativa. Esse é um fato concreto, né? E
e você tem essa relação com os gestores centrais, quer dizer, você explicou direitinho, tem os recursos, você fez, tem toda uma questão antropológica, tupinambás, etc., mas você está fazendo como gestor o que foi e o que é possível, né? Sem recursos. No caso de Brasília, é assim, é um edifício ultraformal, né? Como é que você mexe ali em volta com algo que também não se mexe numa folha ali, né? Então, eu queria entender um pouquinho como foi essa construção desses projetos participativos e que envolveram estudantes, a população local e tantas iniciativas, e deve ter tido apoio dos órgãos centrais, porque não foi algo trivial, ficou escondidinho ali, né? não foi pequeno. Então, eu gostaria de saber um pouquinho como é que vocês trabalharam essas questões. Mesmo com a ausência de recursos, é complexo, não é? É um desafio, um ato quase que heróico. Professor, eu não vou me alongar na resposta, porque eu podia falar 2 horas aqui. Eu achei a pergunta bem interessante. Mas assim, eu assim que entrei na UNB, comecei a trabalhar voluntariamente. Lá no sistema de parques e jardins. E em 2019 eu acabei virando coordenador para cobrir uma situação. E eu peguei bem na hora que a coisa estava assim, bem difícil. Assim, a UNB, a gente não estava conseguindo cortar grama. A gente pedia ajuda para o poder público para cortar grama, de lá fazer jardim. Não tinha gente, não tinha ninguém. E o ICC tinha morrido, o jardim do ICC tinha acabado. Então, assim, uma situação de terra arrasada, ela dá liberdade para quem está, né, entrando. Orçamento muito curto nos anos, né, Temer, depois Bolsonaro e tal. Falei da redução de orçamento. Então, por causa disso, acho que isso deu alguma liberdade. Outra coisa é que, ainda que hoje em dia o plantio de árvores na UNB tenha se transformado numa questão muito delicada e tudo tem que ser extremamente aprovado, e saiu mesmo do âmbito do paisagismo, muitas vezes vira uma questão tratada só como meio ambiente, que eu acho uma grande perda para a universidade, mas agora com o plano diretor, que o professor Beni é um do principal artífice, a gente vai conseguir fazer um plano de arborização e voltar a ter domínio no seu planejamento, né, do ponto de vista projetual mesmo. Mas, sim, naquele tempo a árvore ainda não era um grande problema, mas jardim, plantinha, desconsiderada. Então, como coordenador de paisagismo, eu tinha muita liberdade. Eu era o chefe do paisagismo. Então, quando a gente já estava testando essas coisas, já estava vendo que tinha potencial, era uma ideia que estava já para fazer. E quando eu pensei, bom, então vamos plantar. Eu pedi autorização para o prefeito, como era um trabalho de um grupo voluntário, a única coisa que eu pedi para eles foi, acho que R$10.000 para comprar semente. Somente. Não teve outros custos. Não vai irrigação, não vai nada. Eu tinha um tratorzinho que eu comprei no projeto de pesquisa meu, assim, do meu laboratório, que eu emprestei para preparar o solo. Então, assim, muito trabalho foi voluntário, o que a gente precisou foi de um pouco de semente. Mas, quando eu pedi autorização para o prefeito, falei, olha, eu vou fazer esse jardim. Avisei, mostrei aquela fotomontagem que eu fiz bem bonita para que as pessoas não achassem ruim, né? E eu pedi para a diretora da minha faculdade, a Simone, mandar pessoalmente para a reitora, a professora Márcia Abraão, que é uma pessoa que gosta de jardim, gosta de planta e entende. E ela mandou assim, pessoalmente, ela me mandou. A pessoa, olha, a reitora falou, vai em frente que vai ficar bonito. Foi essa a autorização. E aí a gente plantou e eu não fiquei contando muito porque a gente sabe que você fica contando uma ideia muito antes de fazer, aparece outras pessoas com outras ideias. E como era um jardim temporário, qual seria o problema? Deu errado, ano que vem está lá destruído de novo. Está lá a terra de novo, pode fazer o que quiser depois. Então a gente contou com essa dinâmica. E aí o objetivo era que ficasse bonito e interessante o suficiente para permitirem a gente continuar. E assim foi. Assim que o jardim floresceu e começou a circular as fotos, eu mandei para as pessoas as fotos bonitas, pessoas que às vezes não estavam nem frequentando a UNB, e começaram a falar, olha, que interessante, quem imaginou no ICC um jardim assim? A professora Márcia Abraão
chegou nela as fotos e ela usava como fundo de tela nas reuniões remotas naquela época. Então, isso meio que oficializou que há um jardim lá, né? Então, nunca houve oposição. Aí, claro, algumas críticas no pé do ouvido, algumas vaidades ali que aparecem, mas assim, eu acho que a comunidade acadêmica, os professores da arquitetura, tem 2 aqui, eles acolheram, e foi ótimo isso, assim, eles gostaram do projeto. Quem não gostou, não fiquei sabendo. Eu acho que eles gostaram. Bom, eu tenho um lugar que eu sou muito, não parece, mas conservadora. Como ex-aluna, assim, então eu não quero ser a pessoa que vai... Na primeira vez que eu estava ali como gestora, eu chamei Parques e Jardins para fazer uma avaliação técnica. Eles falaram, não há vestígio de danos à estrutura das casas, então você não precisa retirar essas árvores agora. Eu adorei esse parecer técnico, assim, eu adorei. Eu gosto de pensar que talvez as casas que sejam as intrusas. Conceitualmente, eu acho que esse é um problema bom para a gente pensar. Por que a gente tem que achar que a arquitetura ou a instalação de uma escola deve se sobrepor à vida das árvores? Isso é um bom problema para designer, arquiteto, urbanista pensar. A sério. Teve essa discussão, teve gente que falou, a gente tem que sair daqui, não por causa disso, mas a gente tem que sair daqui. Essas casinhas, elas têm um valor histórico, elas não estão protegidas. A gente tem que reivindicar o quê? A segurança delas e a retirada das árvores? Teve uma coordenadora de pós que queria trocar o telhado de uma das casas mudando a angulação do telhado, quando eu era diretora. Eu falei, você não vai fazer isso de jeito nenhum. Aí eu tenho um lugar que eu sou muito conservadora, que eu falo, tem que manter pelo menos o ângulo do telhado. Então a gente tem discussões que eu acho que são conceitualmente interessantes que as árvores colocam pra gente, né? E a gente vai gerindo na medida do possível, porque é isso, dentro da escassez também a gente ganha muita liberdade, né? E como a escola é pequena também, a gente tem uma comunidade que pensa ali, é pequeno, a gente pensa meio como se está pensando em casa, né? Então tem uma certa autonomia de pensamento. O portão que a gente abriu de novo para a Rua do Passeio, isso foi um processo muito participativo e que eu acho que foi interessante também, já escrevi sobre isso, porque o Grupo Votorantim estava reformando um prédio na Rua do Passeio para fazer um prédio de escritórios. E ele botou 6 elevadores panorâmicos que davam para parte do terreno que estava abandonado há 30 anos. E eles falaram, como é que eu vou botar meus executivos subindo no elevador? Foram procurar o IRPH, o Instituto do Patrimônio, na época coordenado pelo Washington Fajado. E o Washington falou, conheço a diretora lá da escola, vamos ver se conversa com ela. Aí a gente foi lá, aí ele falou, eu queria fazer um jardim para os meus executivos do elevador panorâmico verem um jardim bonito, e não esses entulhos. Aí eu falei, a escola precisa de um portão para a rua onde está o metrô, que isso dá segurança para toda a comunidade acadêmica. Então vamos negociar um jardim-portão? E aí ele tinha uma equipe lá da reforma do edifício, de arquitetos e engenheiros, que ficava mandando esboços de desenho. A gente levava para pequenos grupos de estudantes e professores e falava, você está gostando disso aqui? Não, não estou gostando. Mexe isso aqui, não sei o quê. Aí a gente ia de novo, levava lá para a equipe do Votorantim, tudo mediado pelo IRPH. A equipe da prefeitura foi muito parceira de fazer essa mediação com a gente. E foram meses disso até a gente chegar a uma forma negociada possível dentro do orçamento deles para uma coisa que não é bonita, aquele portão, mas é o que é, e a gente tinha posto vidro para poder colar coisas. Aí, claro que nas manifestações de 2018, um monte de coisa, quebraram tudo, e agora a gente teve que... A diretora anterior botou grade de ferro. Então, assim, é um horror. Então, tudo vai ficando horroroso, mas foi horrível, mas... O que eu acho curioso é que foi um projeto bastante pensado no coletivo, entre um banco, a prefeitura, um coletivo de professores e estudantes, e o que resulta da forma dessa nova entrada não é tanto o projeto que ninguém queria, mas é uma ocupação de uma parte do terreno que garantiu para a gente dizer aqui, a gente pelo menos entra e sai, então politicamente foi importante, né? Eu tenho muitos déficits de atenção, não pisquei nem um minuto em nenhuma das 2 apresentações, o que não lembro a última vez que isso aconteceu. Eu queria... não tenho uma pergunta, eu tenho um comentário só, que eu acho muito incrível esses 2 trabalhos, porque são trabalhos que talvez há alguns poucos anos atrás vocês teriam descrito como trabalhos de extensão, e nenhum de vocês falaram isto é um trabalho de extensão. É um trabalho em que vocês
usando os recursos e as ferramentas da extensão, da pesquisa, da gestão universitária também, chegaram a resultados incríveis e sem nenhum prejuízo, ao contrário, permitindo que vocês conseguissem chegar em convites, trânsitos internacionais, prêmios, ou seja, a ideia de que pode aparecer que você está fazendo jardim e isto é algo que pode ser menor em relação a alguém que está fazendo uma pesquisa, publicando no International Journal of não sei o que, não apareceu. E acho que isso mostra que a gente está num momento diferente do que a gente estaria alguns anos atrás, em que essas questões de síndrome de vira-lata desse tipo de trabalho teria aparecido e não apareceu nenhuma vez nos discursos de vocês. Eu acho que é muito legal, muito bacana viver nesta nova universidade onde vocês habitam. Não que a velha não exista, mas vocês decidiram viver e construir essa nova universidade sem necessariamente pedir licença para a velha. Eu acho muito incrível, maravilhoso, muito otimista. Obrigada. Eu me sinto bem contemplada com a fala do Renato, que chamou um comentário similar sobre a extensão. Queria agradecer imensamente, foi uma mesa incrível, a gente tinha certeza que seria. A gente esteve lá em Brasília, né, junto com o Gabriel, por força de uma parceria de uma pós-doutoranda que veio a São Paulo, e fomos todos, uma boa parte do CPC, a Brasília, fazer um trabalho de campo, e tivemos lá, fomos recebidos com a maior gentileza, assim, dentro do viveiro, e vimos o jardim. Então realmente foi muito impressionante, e a tua fala, uma capacidade de síntese, de apresentar e de colocar as questões sobre o patrimônio natural e suas ressignificações, que são, afinal de contas, o que nos interessam aqui na nossa perspectiva de patrimônio, dessa dinâmica. Então, super obrigada. Acho que o Gabriel falou bem sobre os sentidos do patrimônio natural no nosso inventário. Queria fazer um comentário para a Zoe. Eu entendo a árvore como essa memória da Carmen Portinho. Eu entendo esse significado. E isso, para nós, é um grande problema. A gente já apareceu na mesa de ontem, né? Como é que as pessoas são citadas, as pessoas que fazem a universidade, elas são citadas na memória dos institutos, e o que a gente faz com isso como um patrimônio, que não é a pessoa, não é uma memória celebratória, e como é que essa memória é carregada e perpetuada às gerações futuras, que elas estão nos bustos, elas estão nos monumentos, mas elas também estão numa memória que é muito mais viva e muito mais dinâmica. Então, eu entendo perfeitamente, acho que você foi extremamente sagaz, de, bom, a árvore é da Carmen Portinho, porque ela carrega com ela essa memória, né, dessa personagem, né, dessa mulher tão incrível que está tatuada na escola, né? Então, isso é uma dificuldade para a gente pensar as pessoas na universidade. E aí, finalmente, meu comentário principal, minha pergunta principal é pensar sobre a questão indígena, né? Acho que o papel da universidade na ressignificação da natureza, a partir, porque se não fosse a ESG ali, nada disso, talvez, e a sua atividade, né, o trabalho, tudo isso que você mostrou para a gente, essa dimensão da natureza indígena ali, talvez ela não tivesse aparecido. E isso é uma questão para nós no Butantan. Butantan, não preciso falar mais nada. O Instituto de Psicologia tem uma casa de reza, construíram, é super interessante, é extremamente invisibilizado. Enfim, agora o Renato acabou de mostrar, fez um seminário, né? Isso está vindo com muita força, mas eles estão fazendo isso desde 2017. Nós mesmos, quando nós fizemos o nosso roteiro, estava assim, perto de imprimir. Quando eu olhei, falei, gente, a gente não está falando nada. Esquecemos dessa parte. Isso volta tudo, recorrige, escreve os textos tudo de novo, para falar uma coisa tão singela quanto num documento oficial da universidade. Então, eu acho que isso foi uma parte bem significativa dessa construção humanos, não humanos, e da natureza, e como esse patrimônio indígena aparece nas ações da universidade. Então, muitíssimo obrigada, foi incrível. Bien, voy a plantear un punto que es un comentario, no es una pregunta, que es un poco contradictorio lo que voy a decir, pero es para saber lo que opinan. Personalmente, no estoy seguro que el proyecto que tú realizas
sea un proyecto de patrimonio. Es un proyecto que tiene una componente, un conocimiento y que aplica conocimientos patrimoniales importantes. Pero es un proyecto de paisaje y de jardín, y no por eso menos valioso. Tampoco estoy seguro que los copín, ¿cómo se llama? ¿Copín? Los copins sean un patrimonio, como no estoy seguro que lo sean los árboles, como no estoy seguro que lo sean las casas ahí, en ese lugar. En el sentido que tenemos el deber de cuestionarnos las cosas. Creo que lo bonito de trabajar en temas de patrimonio es que justamente no hay dogmas, porque es un acuerdo social, ¿verdad?, que tomamos como sociedad, como grupo de vecinos o de autoridades, etc. Entonces, tenemos el deber de cuestionarnos efectivamente ante que tú lo dijeras, bueno, ¿y por qué no se sacan las casas y se dejan los árboles? Y se hace un edificio flaco, alto, ¿verdad?, para que puedan convivir las dos cosas. O sea, creo que tenemos el deber de cuestionarnos profundamente el patrimonio, qué es lo que consideramos valioso, y si hay que sacar los árboles porque son importantes las casas, se sacan los árboles, aunque Carmen Portiño no estuviera de acuerdo. Murió hace mucho tiempo y estamos en el siglo XXI. Y quizá esos árboles, no sé, generan todos esos problemas que tú dijiste, ¿no? O viceversa. Si son los árboles importantes porque nuestra sociedad hoy protege el verde y los árboles no se cortan por decisión del Estado o de Dios, da lo mismo, se botan las casas. O se levantan las casas si son importantes, o se trasladan a otra parte si son importantes. Creo que lo lindo del patrimonio es justamente que el proceso es importante y no el producto o el resultado. Entonces, y en ambas iniciativas hay un proceso muy bonito, y es el proceso que tiene valor, digamos, cultural, social, increíble. Lo que tú pudiste hacer con situar esta sensibilidad en todos los otros ámbitos de la universidad, las oficinas, los habitantes, los estudiantes, etc. Creo que es algo muy bonito, y lo que hiciste tú claramente en generar esta discusión sobre, ¿verdad?, el espacio, cómo ocupamos el espacio de afuera, qué es lo que pasa con estos árboles, y bueno, tus pensamientos sobre los copins, etc. O sea, creo que enfocarse en los procesos y cuestionar, en el fondo, profundamente todo. O sea, yo fui a la Universidad de Brasilia antes de que tú hicieras este jardín, y era bonito, o sea, había una vegetación importante, digamos. Hoy día, hoy día es un lugar consentido, ¿verdad?, por todo lo que tú hiciste, pero no sé si es un patrimonio, ¿no? Personalmente não, pero... Alô, bom, queria agradecer também, né, pelas apresentações. Primeiro queria só fazer um depoimento, né, para coadunar com o que o professor Júlio falou. Eu sou moradora do ICC, eu já falo moradora porque desde a época de faculdade, como estudei egressa, e agora como professora da FAO, e a FAO fica dentro do ICC, então a gente vive, né, o ICC diariamente com os humanos e os seres não humanos, e enfim, gatos e pombos, e adorei a foto do pombo bravo, porque acho que é o ser mais difícil da gente conviver, mas a gente convive. Bom, e o depoimento é o seguinte: aquele canteiro central do ICC eu acho muito interessante, porque além dessas questões, né, da economia de água, da questão ambiental, se criou uma nova vivência ali mesmo. Era uma área que, desde que eu era estudante, né, é uma área assim que era deserta no sentido, era sempre aguada aquela planta, mas não era ocupada de maneira alguma. E hoje em dia não é ocupada apenas com esses projetos de extensão, mas é a ocupação espontânea, tem muita ocupação espontânea. Ou seja, esse florescer, esse colorido que surgiu ali, essa coisa diferente, muito diferente do jardim que fica ali na sombra, né, que foi mantido, gera curiosidade, gera esse engajamento, essa vontade de ocupar esse espaço. Porque ali continua sol, continua, né, daquele mesmo jeito que era antes, mas é incrível como a convivência aumentou naquele espaço. Então, para os urbanistas, principalmente, nessa questão da ocupação, né, da vivência universitária, enfim, isso é maravilhoso. Então, queria deixar aqui também que eu gosto do projeto. Bom, eu queria só comentar que eu achei muito interessante o que o Gabriel falou, né, no comentário sobre essa questão do hibridismo, né, dessa noção de
o que essa questão do tempo coloca, né, nas discussões sobre patrimônio, do que deve ser conservado, do que está virando um patrimônio, uma narrativa, enfim, uma história. E eu achei interessante também essa questão de que isso são casos que, de fato, colocam a gente para pensar que não existe dualidade entre o que é material e imaterial. E agora vem o elemento natural, né? Então, achei super interessante essa questão que a Zoe coloca, né? A lagoa está ali, né? De alguma forma ela vem e aparece. E aí o Gabriel faz aquele paralelo com o Easy, né? E eu, apesar de... Tem várias coisas que eu estudo e uma delas é estética japonesa também. Então, estudei no Japão. E uma coisa que me chocou, entre aspas, como ocidental, né? Entre aspas também, foi que realmente eles têm uma relação muito diferente com o construído, com o edificado, né? Um país que tem uma tradição de desastres, vamos dizer assim, um país que está na iminência do desastre todo momento, toda hora vem uma lagoa, né, um tsunami, um terremoto, então eles têm uma relação de mais desapego do construído, do ambiente construído, e eu vejo que a tradição do patrimônio aqui a gente ainda está apegado muito a essa questão do construído. Então é muito interessante o que você falou, e não tem só o exemplo do Easy, tem um exemplo muito, muito contemporâneo do arquiteto Toyo Ito, que ele construiu a casa dele, e quando a esposa dele faleceu, ele destruiu a casa, ele demoliu, e recentemente ele construiu, 10 anos atrás, ele reconstruiu a mesma casa, só que em outro terreno, numa ilha, que serviu de apoio, de reserva técnica para um museu. Então, assim, estão acostumados com esse tipo de atitude, então por que não? Estou só brincando, né? Mas pega aquelas casinhas e reconstrói em outro lugar, talvez, não sei, né? Deixa a lagoa aí. Então, assim, é só para brincar mesmo com essa ideia, mas é que a gente realmente pensa de um modo muito arraigado à questão do edificado, né? De preservar e naquele lugar, né? Será que a gente consegue preservar tem que preservar naquele lugar? Então, tem essa questão da história do território, como que ele foi ocupado ao longo dos anos. Era só isso, queria agradecer. Muito obrigada. Vou só agradecer, professora, e ao... Cadê? Renato, ali. Não, aquele que não sabe se é patrimônio. Professor, eu também não sei. A gente trabalha para que essa situação ela vá se sedimentando com os anos. Nossa esperança é que as pessoas sintam o jardim lá mesmo quando ele não está. Saibam, ali vem o jardim, ali cresce o jardim na chuva, né? E que as pessoas se habituem, se interiorizem isso, e aí talvez algum dia a gente tenha segurança sobre essa questão. Mas, de qualquer maneira, o jardim, ele lida com o espaço que é um patrimônio. Ele é dentro do ICC e está em relação ao ICC e se compõe disso também. Então, nesse sentido, eu acho que ele tem esse aspecto já, não nele mesmo, mas na relação dele com o espaço, que com certeza é. Eu concordo que o patrimônio, vou depois falar da coisa indígena, o patrimônio é processo, né? Minha pesquisa de mestrado aconteceu no arquivo do IFAM, em Brasília, estudando o Centro Nacional de Referência Cultural, um órgão criado em 75 pelo Aloysio Magalhães, que foi um dos fundadores da escola, mas onde ele não estava pensando em design, ele estava pensando exatamente nessa transformação da política de patrimônio de pedra e cal para pensar as bens e as referências culturais. E eu estudei exatamente essa transição, o Centro Nacional de Referência Cultural, que tinha um guichezinho na UNB, e que tinha essa ideia de que cuidar do patrimônio seria documentar os processos culturais, né? Então, na minha lida como gestora, que eu não vou me desobrigar das minhas responsabilidades quando elas caírem sobre mim, mas também no meu pensamento como pesquisadora, estou muito menos interessada na árvore ou nas casas, ou na Carmen Portinho, do que nas histórias que a gente conta vivendo nesse lugar. Então, eu tenho feito um esforço muito grande de publicar em inglês e em português sobre isso nos últimos anos. Eu e alunos, né? Não estou publicando sozinha, né? Contar essas histórias. E aí a Donna Haraway tem sido uma referência fundamental para a gente, e outras pensadoras da ciência e da tecnologia feministas que vão falar para a gente, tem que contar a história. Né? Eu sou antropóloga, eu poderia falar isso é etnografia. Eu não estou pleiteando isso, eu estou pleiteando que a gente possa, inclusive, também fabular. Né? Não só na dimensão do documentado, do etnografado, que a gente faz, mas assim, a gente precisa poder também imaginar. Então, no Refazendo Tudo, eu viro um polvo, aí eu estou debaixo da terra, da Lagoa do Boqueirão, aí eu viro diretora. Parece que eu tomei um psicodélico, não é? Não, né?
eu estou tentando pensar o que é essa vida. Então, acho que o patrimônio universitário está no processo. Aí tem uma pergunta que sempre me fazem. Ah, mas o que fica desses processos? Eu falo, eu espero que na vida dos estudantes que viveram esses processos, ou que vivem, isso possa fazer uma diferença na perspectiva profissional deles. Eu falo assim, se eu tiver colocado uma pulguinha na orelha de 2, 3 estudantes, não tem aquele vídeo até do Deleuze que ele fala, tá, a aula boa, o cara tá dormindo, aí eu falo uma coisa, quando ele acorda é porque a aula tá boa. Deleuze fala, acho muito bom. Então, uma pulguinha de um processo vivido dentro da universidade, isso é patrimônio universitário. Não estou preocupada com o natural, com o edificado, nem com a Carmen Portinho, sabe? Mesmo, nenhuma fidelidade. Nenhuma. Eu acho que a dimensão do vivido, da gente contar essas histórias para que alguém possa ler e saber que na universidade isso acontece, hoje é a minha preocupação como pesquisadora. Então eu escrevo igual uma louca sobre isso, né? Mesmo. E a coisa da presença indígena é muito importante. Queria dizer só que assim, eu tenho 2 amigas, Sandra Benites Guarani, a Franci Banil aí, tem uma terceira pessoa que hoje tem uma cátedra no IEB, na USP, e essa semana elas estão organizando um curso, Reflorestar o Pensamento, se não me engano o título. Ou seja, aqui na USP vocês estão fazendo também uma ação muito importante, são mulheres incríveis, antropólogas indígenas, que estão montando uma série de programas para pensar. Então isso está acontecendo lá no Butantã, hoje, ontem, não sei o quê, e a gente esquece mesmo, né? Me impressionou muito o trabalho do Paulo Tavares, quando eu vi ele apresentando, com o Chavante, que é um trabalho do que eles chamam de arquitetura forense, né? Que é a partir de tecnologia de imagem muito sofisticada, tentar identificar ali, na região do entorno de Brasília, onde estavam as aldeias, para o processo de montagem de dossiê de restituição de terra, que está hoje dentro de área de fazenda, né? Então, um trabalho que usa tecnologia da imagem, também trabalho de campo com os mais velhos, para falar isso aqui, que hoje é uma fazenda, isso é a terra indígena, e a gente pode, então, reivindicar como terra indígena. Então, acho que tem um papel na arquitetura e no urbanismo também para a gente fazer, né? Que acho que tem muitos papéis, né, que a presença indígena pode trazer para a gente repensar, inclusive o que é importante e o que não é importante, né, em termos de patrimônio. Então, acho que aproveitar que vocês já estão aqui na USP, eu digo, a Franci Banil e a Sandra Benite são 2 mulheres, acho que das mulheres que eu conheço, assim, que eu mais tenho que parar para ouvir, e elas estão aqui na USP toda semana, lá no Butantã, né, na aldeia gaulesa. Então, aproveitem também da presença delas. Muito obrigado. Em função do tempo, a gente precisa concluir. Eu agradeço imensamente ao professor Júlio, professora Zoe. Agradeço imensamente, foi uma mesa excelente. E obrigado, gente. Só para lembrar.